Muito bem, cenas e debate. Vamos assistir algumas ceninhas do episódio e fazer comentários, né? Eu quero começar. Eu acho que esse episódio ele é um episódio singelo, né? O Silvio sumiu junto, tá com problema lá na internet. É um episódio singelo, mas é um episódio que permite, né, que a gente. Ele mandou até uma mensagem aqui dizendo que está com uma instabilidade lá. É um episódio que permite que, para quem já assistiu toda a série Deep Space Nine e é fanático pela série, né, pensar algumas questões muito interessantes e importantes sobre os personagens, alguns dos personagens, né, e sobre questões gerais da série, como a religião bajoriana, como a relação entre os personagens, como a história da ocupação. Quer dizer, tem várias coisas que emergem ali, né? E principalmente também, eu acho que a mais importante de todas é o domínio, né? Que começa a se concretizar, né? Uma presença já anunciando, né, a sua chegada. Então, eu acho que algumas cenas permitem que a gente faça esse tipo de discussão, assim, além de ficar preso só a trama, né, ou as três tramas, mas falar sobre personagens. Aí, algumas das cenas eu trouxe nesse sentido, assim, como essa primeira aqui, que é a Kira confrontando o Quark, eu acho que é uma cena bem importante para a gente entender a personagem Kira e o personagem Quark, e também entender o que ela sente por ele, né? E por que ela sente isso por ele, que é plenamente justificável, na minha visão. Vamos ver então. Get this into that little twisted brain of yours. If you thought you were going to get away with anything while Odo's gone, think again. I'm watching you. Major, you make it sound like you don't like me. Don't like you? You collaborated with the Cardassians. You cheat your customers, and you're a danger to the station. I don't just not like you. I despise you. Sorry I mentioned it. Uau, Kleber, é incrível, né? Ela despreza o Quark. E ela tem todos os motivos do mundo para desprezar esse pequeno troll, ou não. Tem. Mas me parece que na série há uma certa inconsistência em relação a esse sentimento. Olha o Silvio aí, volta. Então, me parece que há uma certa inconsistência, né? Em determinados momentos ela trata bem o Quark, né? E brinca, e até faz ali em determinados momentos, né? O Quark se mostra como amigo dela, naquele episódio mesmo, que a Kira está sendo transferida para Bajor, e todos aparecem lá, o Quark chega servindo bebida para todo mundo, e aí fala dos amigos, né, que foram se despedir, essa coisa toda, o Quark está ali entre eles, né? Então, nesse episódio, me parece que fica que vem essa fala dela, mas, de certa forma, contradiz um pouco assim outros episódios, né? Mas a fala dela é super justificada, né? O Quark foi um colaborador. Mas aí a gente pode falar isso também do Odo, né? Que menciona a Kira como sua amiga, né? No início do episódio. O Odo, de certa forma, colaborou, né? Com essa coisa de isentão, né? De imparcial, mas Colaborou. não sei se tanto quanto o Quark, mas colaborou também, né? E o outro ainda colaborou de uma maneira oficial, né? Ele tinha um cargo, né, na administração da ocupação. Exatamente. E o que eu penso é o seguinte: a questão do Odo, isso aí, eu lembro de falar isso numa das lives que a gente tocou nesse assunto do Odo ser um colaboracionista, de que eles vendem lá num determinado episódio, passam essa mensagem de que o povo bajoriano respeitava o Odo porque o via como alguém imparcial, né? Mas isso não cola, né? Ninguém engole isso, né? Principalmente um povo que está sendo oprimido pelos cardassianos, né? E aí, quer dizer, então tem razão. Mas aí na questão que tu fala que é meio inconsistente, né? A relação Quark e Kira, é que eu acho que também, né, eles a questão
da característica principal da série, que é eles terem que viverem todos juntos ali, apesar de serem totalmente diferentes, terem agendas completamente diferentes e opostas, mas eles convivem juntos, e o bar do Quark, queira ou não queira, é um dos locais mais importantes da estação, onde todo mundo frequenta. Então acaba vendo nessa... E aí ali ela estava, claro, veio à tona a questão da ocupação, né? E ela dizer que despreza ele por conta disso, eu acho bastante importante. Mas o que eu queria comentar mesmo é que, por que eu selecionei essa cena? Porque isso vai mudar daí muito depois, com o passar do tempo, né? Eles realmente vão... O Quark vai se mostrando uma figura cada vez mais capaz de gestos que contrariam a própria cultura, natureza Ferengi, né? Gestos altruístas. Ele salva a vida deles, né? De alguns deles, e ele salva a vida da Kira, né? A Kira seria executada, né? Durante a ocupação do Dominion, e o Quark que salva a vida dela. Então, como os personagens em Deep Space Nine são ricos, né? E complexos, e tem desenvolvimento interessante. Chegaste a pegar a cena que a gente viu aqui, Silvio? Não. A cena em que Cheguei e já tinha acabado. dá uma prensa no Quark, dizendo que despreza ele porque ele colaborou com a ocupação. O grande problema, eu diria que é o grande calcanhar de Aquiles dessa série é justamente isso. O Quark e o Odo, como você já tinha dito, né? Eles fazem todo um malabarismo para tentar explicar por que o Odo era respeitado por bajorianos e por cardassianos ali, mas não faz sentido, né? Não faz sentido. O Quark faz sentido. O Quark, ele é um grande malandro, né? Então ele faz tudo por dinheiro, né? Então ele pode entregar um personagem, alguém. Não, ele pode entregar alguém para as forças cardassianas, como ele pode esconder uma pessoa também, né? Das forças cardassianas, se ele achar que for lucrativo. Então faz sentido a questão do Quark, né? Agora o Odo realmente é uma grande incógnita, né? É uma dificuldade que eles têm para poder explicar por que ele tem prestígio pelos dois lados, né? É uma coisa que a gente tem que... É uma suspensão de descrença que a gente tem que fazer ali. E o diálogo da Kira faz sentido com todo o passado dela. Ela, como guerrilheira, não vai perdoar o Quark nunca. E a questão da estação, o ambiente da estação, aquele microcosmos ali, ele é infinitamente mais complexo do que é dentro de uma nave da Frota Estelar, né? Uma nave da Frota Estelar são todas as pessoas vivendo exatamente pelas mesmas leis, regras, códigos morais. Ali não. E ali se funciona, muitas vezes precisa tomar atalhos, né? E fora do livro de regras. E aí, a quem se recorre muitas vezes nesses casos? Ao próprio Quark, né? Que é o cara que é capaz de te conseguir alguma coisa que tu não poderia conseguir por vias legais, né? Eu acho que nesse processo assim de redenção no qual esses personagens passam, o processo do Quark é diferente do processo do Odo. O Odo continuou ocupando a mesma função que ocupava antes, mas agora com um cargo, né? Ou continua tendo um cargo, só que agora servindo ali aos bajorianos e a frota, né? O Quark também continua fazendo a mesma coisa, né? Só que o que o Quark fazia era sempre a malandragem, né? Então eu acho que se a gente pensa assim numa questão de redenção no sentido moral, né? O Quark demora um pouco mais para se redimir, né? Ainda que se utilize, né, dessa malandragem do Quark em muitos momentos, né, há sempre uma insegurança em relação a isso, né? Enquanto o Odo, né, você sempre esse isentão, né, é alguém que talvez, né, passe uma certa segurança ali para os bajorianos na série, né? O Quark é sempre essa figura instável e que gera essa sensação de insegurança assim naquilo que ele está fazendo. O episódio de hoje ilustra bem isso, né? O Odo vai numa missão oficial, né, e resolve uma situação
enquanto o Quark está tentando um golpe ali, está tentando, na sua esperteza, né, levar vantagem em alguma coisa, né? Então, são dois personagens que se redimem de forma diferente, né? Porque tem caminhos diferentes mesmo. E a gente tem que ver também, uma coisa importante de destacar, é que as 2 primeiras temporadas, elas são uma coisa, né? E depois as outras são outra. Então os personagens, eles vão evoluir muito, eles vão melhorar muito, eles já são bons personagens, a gente já gosta deles, a gente já vibra, sofre, né, ri com eles, mas os personagens ainda vão se tornar muito mais bem desenvolvidos, né, nas outras temporadas. O Cisco, Nossa, principalmente, né? O Cisco, o Bashir, né? Então, a Kira também, né? Já de todos. Eu acho que não tem nenhum que não melhore muito, né? Já dizia, eu digo até que ela se transforma, ela vira uma É. outra personagem. Eles podem justificar que a questão do simbionte, né, que está se adaptando ainda à personalidade dela. Eles podem justificar isso, até dá para você procurar no texto a justificativa. Mas que ela vira uma outra personagem da primeira temporada para a terceira é outra coisa. Da quarta, na verdade, né? Que é na quarta que chegou o Worf, né? O Worf chega na quarta temporada. Então, quando chega na quarta, a que já dizia vira uma outra personagem. Eu prefiro mais a já dizia essa segunda personagem. Eu prefiro mais ela. As aventuras dela com os Klingons, né? Essas coisas ali. É muito legal. É muito legal. Muito bem, vamos ver alguns comentários aqui, então. Teve a questão do Tony Todd, e aí, né, a Evelyn está lembrando que o Ducati também foi Romulano na nova geração. E além de ter sido Romulano, na nova geração, ele foi cardassiano de bigode, lembram? Era um cardassiano que tinha uns bigodes. Ai, gente, é muito bom, né? É isso aí, Evelyn, concordo. Primeira vez na vida que eu concordo contigo. No final, eles todos estão no mesmo barco ou estação espacial. É isso aí. O Mercador Santos está dizendo o seguinte: meio injusta essa posição dela em relação a ele, pois ele é um sobrevivente e a ocupação não é problema dele. Se ele fosse se envolver, eu só iria conseguir problemas. Mas é que a tua opinião, Mercador, eu acho que a tua opinião é enviesada porque tu tá vindo de Ferengnar, tá defendendo aí o teu né, colega aí, Ferengue. John, a verdade, pessoal, é que não, me veio à mente ontem, o Promenade é um dos locais mais periculosos do quadrante. É verdade. O cara dá meia-noite ali, a chance de tu levar uma facada, uma coisa grande. Já aconteceu de tudo ali dentro, de tudo, literalmente tudo. Você imaginar, já aconteceu ali. É verdade. O Quark é profituoso, muito bom. O Quark venderia qualquer coisa para o Edu, já que fuma. Referência ao né, Little Green Man episódio, né, que o Quark fala isso quando ele chega na Terra em 47, tá todo mundo fumando, e ele diz, cara, se eles fumam veneno, eu vou conseguir vender qualquer coisa para eles. É genial. Eles não sabem, é que não falaram para ele que a gente coloca veneno na comida também, né? E plástico na água. Né? Jazia Dax com certeza virou outra personagem. Sempre cheio de foi uma maldade dela dizendo que ela morreria, né? Tá aqui, ó. Fica mais baixo. Cara, o que vocês acham da Ezri? Eu adoro a Ezri. Eu vejo o pessoal ter um hate com ela, assim, cara. Eu gosto muito dela. Acho muito legal. Eu sou desse time aí. Eu não tenho hate, mas... Kleber não gosta também. O Kleber falou uma vez, eu acho. Eu gosto também, mas eu acho que o problema é a ausência da Jadzia, né? Que é uma personagem muito legal e uma personagem que cresce, como a gente diz, e se torna uma personagem que todo mundo assim curte não só por ser uma amiga do Cisco, uma pessoa bonita, por ter essa coisa das diferentes vidas, né? Mas pelas aventuras com os Klingons, por ser boa de briga, né? Essa coisa toda é uma personagem que se torna enorme lá na frente, e aí depois ela sai. Então o problema é esse, né? Não é que a Ezri esse é o problema seja também. ruim. Ela sai do nada. É que você encontra ela no final. Você encontra ela no final da série, né? Depois de você ter substituindo uma outra personagem que cresceu, né? E que se tornou uma personagem importante
durante diferentes temporadas, né? Então, o hate vem sempre relacionado a uma comparação, né? Eu acho a Evelyn também sem sal, sem açúcar também. Eu acho que ela é genérica. Só colocaram alguém ali porque tinha que substituir, tinha que ter alguém com Dax ali, tinha que ter alguma coisa. Mas eles criaram um bom conflito para ela, que é de ter sido transplantada sem ter se preparado, porque eles têm que se preparar a vida inteira, né? Aí ela fica completamente maluca, assim. Eu acho legal. Eu gosto da atriz. O Worf, né? Encontra o Worf, o ex-marido da coisa e é legal que toda, rola todo esse conflito deles dentro de uma nave Brim, sabe? Eles sendo levados como prêmio para o domínio, né? E aí lá que depois o Worf mata o Vorta com aquele golpe, né? Maravilhoso aquela cena. Maravilhoso, né? E o Damara começa quá, 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 quá. Não, é genial, é muito bom, cara, muito bom. Olha só, a Evelyn está dizendo que ela quis sair, né? A Terry Farrell, né? Mas mais ou não menos, foi bem assim, né? Menos. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim. Ali rolou um assédio ali, né? Uma coisa braba ali. Dela, assim, ela pediu um aumento e os caras meio que trataram ela que nem lixo, assim. Mas assim, independente disso, estou pensando na perspectiva de quem vê a série, assim, o hate está muito relacionado à comparação das duas personagens, né? Também. Algo parecido com a Doutora Crusher e a Doutora... temporada. Algo um pouco parecido com o que aconteceu com a Doutora Crusher, né? E a doutora que substituiu a Doutora Crusher, que eu não lembro mais o nome dela lá, que só fica uma temporada também, né? Que substitui a Crusher. Esqueci o nome da médica. Esqueci o nome dela também. Pulaski. Fugiu. Pulaski, Pulaski. E ela... Só que realmente, assim, a Doutora Pulaski, eles erraram a mão ali na personagem, né? Eu acho a Evia, eu acho ela genérica. Para mim é meio genérica. Já a Doutora Polansky, ela é antipática, né? Você não consegue gostar dela. Eles tentaram fazer o McCoy, né? McCoy de saias. Eu gosto dela. Carismático. McCoy é super carismático. Erraram na mão ali, né? Você gosta dela? Gosto, acho ela engraçadona. E muita gente gosta, cara. Eu não gosto quando ela é racista com o Data. Sim. Antipática. Mas de forma geral, assim, eu acho que ela é uma personagem muito mais atraente do que a Crusher, né? Em termos de interação com os outros personagens, né? Porque tem um conflito. Mas ela muda, né? Em relação ao Data, ela aprende, né? Ela cresce em relação a isso também. Eu acho que assim, o mais interessante seria deixar a Evelyn concorda comigo. Né? Vai ter Star Trek Plus. Seria bom, hein? Eu acho que poderiam deixar as duas doutoras, né? Seria interessante o conflito também de personalidade delas ali na nova geração. Né? Só não sei quem ia mandar lá no setor de medicina. E a atriz que fez a Pulaski, eu não me lembro o nome dela, ela participou de um episódio da série clássica também. Ela tinha feito a série clássica. Mas muito não bem, médica, né? Não, eu não me lembro exatamente qual o episódio foi, mas eu lembro de ter visto isso. Depois a gente procura. Vamos ver a próxima cena. A próxima cena é aquela questão que eu acho muito importante nesse episódio, deles apresentarem, começarem a trazer o Dominion. Eu acho que é a terceira menção que se faz ao Dominion na temporada. O Dominion vai estrear, de fato, no final vai dar a sua primeira cara no último episódio dessa temporada, e aí, nos 2 primeiros episódios da terceira temporada, há o contato mesmo, né? Entre Federação e Dominion. Então. Esses dias eu estava lendo uma teoria muito interessante, que vocês sabem que o Odo ele é um dos 100 ou 200, não me lembro, que eles mandaram, né? Eles pegaram babies Odos e mandaram pela galáxia para entrar em contato com outras espécies, para ver como é que ia ser e tal, né? E aí eu li uma teoria dizendo o seguinte, que o Dominion já tinha feito uma projeção, né, lá os cientistas do Dominion tinham feito uma projeção de que em 100 ou 200 anos eles entrariam em conflito com uma grande potência do outro lado da galáxia, que era a Federação. E aí eles teriam mandado esses Odos, né, para sentir
como que é, né? Para conhecer inicialmente. Achei interessante isso. Mas enfim, não é. Isso foi alguém da produção acho que foi o Robert Wolff que falou. Não me lembro quem exatamente. Não, Então, eles discutiam não? isso, eles conversavam, os roteiristas conversavam isso, mas nunca escreveram nada sobre isso, né? Mas quando eles chegavam nesse ponto de pensar, por que será que mandaram e tal, né? Quem sabe foi por isso, né? Deve ser muito legal, né? Uma sala de roteiristas, os caras ficarem viajando. Assim.